Vamos lá, nosso estudo, as crianças já foram para o culto numa linguagem que elas entendem, numa linguagem mais infantil um pouco. Nós temos o cuidado de mostrar para elas, de um jeito que elas possam entender a verdade de Cristo. E, claro, elas entenderiam, mas é um pouco mais complexo aqui, nós adultos, porque o nosso estudo é um pouco mais profundo, né, em termos de referências bíblicas, como hoje, por exemplo, nós podemos pegar um versículo e dele extrair tanta coisa que eu tive que cortar algumas coisas daqui. Da última vez que falei aqui com os irmãos, falei sobre um salmo, chamamos de salmo messiânico, né? O salmo que fala sobre o Messias, era o salmo 110. Naquela oportunidade, eu falei sobre o versículo 1, e hoje vou falar sobre o versículo 4. Vamos abrir nossas Bíblias lá? Salmos, no capítulo 110. Se você quiser ouvir sobre o versículo 1, você tem lá. Você já tem aí no YouTube aí a mensagem. Mas sobre o verso 4, vamos estudar hoje. E o que diz o verso 4 do Salmo 110, o Salmo de Davi? Diz assim: jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui orando, clamando por tua misericórdia, pedindo que tu nos encha do teu Santo Espírito, que nos dê sabedoria, Senhor Deus, para expor a tua palavra do jeito, Pai, mais próximo da tua vontade. E te peço, Pai, que o Senhor prepare os corações, os ouvidos daqueles que ouvirão agora, estarão ouvindo. Eu te peço que os corações estejam tocados pelo teu Santo Espírito, para que hoje possam aceitar Jesus, o Messias, para que hoje possam, Senhor Deus, pensar em suas vidas diante do Messias Jesus, do sumo sacerdote, do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos lá. Pensar um pouco, hein? Esse salmo refere-se a Jesus, claro, o Messias, o sumo sacerdote. E aqui no texto, Davi menciona: tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu até já falei sobre Melquisedeque antes aqui, mas nós temos que lembrar desse texto. Melquisedeque é um personagem singular, enigmático, é um personagem que só é mencionado 2 vezes no Antigo Testamento, hein? Somente 2 vezes. Uma em Gênesis 14, quando ele aparece, que daqui a pouco nós vamos ler, e a outra vez é mencionado aqui, no Salmo 110, 4. E nós vamos estudar hoje um pouco sobre ele, mas para estudar Melquisedeque, Davi, ele está, vivendo lá eu vou arredondar, tá, as datas, por volta do ano 1000 antes de Cristo. Mas ele está falando de alguém que viveu 1000 anos antes dele, 2000 anos antes de Cristo. Vamos pensar nesse Melquisedeque. Você deve conhecer a história de Abraão. Abraão é o homem que Deus chamou e falou: olha, você vai ser o meu povo, ou de você eu vou fazer uma grande, as famílias serão abençoadas por você. Abraão é o pai dos judeus, porque ele teve um filho, Isaque, e como foi mencionado hoje, na tentativa, ele teve Ismael também, mas também é pai. Então os muçulmanos também reivindicam ser filho de Abraão. Então, esse Abraão, quando ele é chamado, ele é um patriarca, ele sai, Deus fala para ele: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele está morando em Ur dos Caldeus, e ele sai de lá e vai junto com o seu sobrinho Ló. Eles saem e eles são os pecuaristas, eles cuidam lá dos rebanhos. E eles ficam muito, muito ricos, eles têm muito gado. E chega uma hora que a sociedade que eles têm tem que ser rompida, porque estava dando confusão já tinha muito gado de um lado, muito gado de outro. Então, sem brigar, Abraão chega para o seu sobrinho e fala: olha lá, nossos pastores já estão aqui brigando, vamos parar com isso. Olha, faz assim, escolhe um lado.
Se você falar que vai para o Ocidente, eu vou para o Oriente. Se você falar que vai para o Oriente, eu vou para o Ocidente. Onde você falar, você escolhe. Então, o que acontece? Ló olha para Sodoma, pelo lado do Oriente. Sodoma, Gomorra, depois veio ser destruída, mas até então era um negócio muito bonito. Fala, aqui o meu gado vai ter um pasto melhor. Eu vou para cá. Abraão, tá bom. Combinado não é caro. Eu vou para o outro lado. Abraão foi. Só que daí, nós temos um Deus verdadeiro movendo a história. O que acontece? Há uma guerra. E o rei de Sodoma, ele faz lá, tem uma guerra, uma confederação lá de 5 reis, e aí tem um outro consórcio lá, uma outra confederação de 6 reis. Eles brigam e adivinha, Sodoma perde. Quando Sodoma perde a guerra, o que acontece? Você pega o despojo, leva as coisas de quem você ganhou e leva os prisioneiros. Quem está lá como prisioneiro? O querido Ló. Perdeu o gado, perdeu os pastores e ainda foi preso. Abraão, que era um senhor, mas muito experiente, ele fala, não, eu vou lá resgatar meu sobrinho. E ele tinha lá entre ele 318 homens, né, que eram muito fortes. Ele fala, bom, nós vamos lá e vamos tirar o Ló de lá. O que ele faz? Ele vai até lá, tira o sobrinho dele, liberta as coisas, tira todo o despojo de Sodoma, fala, vou devolver tudo, vocês. Ele ganha uma outra guerra. E ele traz o sobrinho, traz as coisas de Sodoma, que até então, irmão, até então ninguém falou de Sodoma aí. Sodoma era uma terra qualquer, né? Uma terra boa. Ele traz tudo, devolve tudo para o rei, devolve tudo para o rei. E eis que aí surge esse personagem. Só tem ele na Bíblia. Vamos lá para Gênesis 14. Já li uma boa parte de Gênesis 14 para os irmãos, já vou começar no 16, hein? Então, quando vem aqui, em Gênesis 14, verso 16, diz assim a Bíblia, né? Gênesis, você que não tem aí destreza, não tem habilidade, é lá o primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis 14. Depois, o Salmos 110, 14, nós vamos até deixar é um texto fácil de guardar na mente, né? Então, vamos lá para Gênesis 14, eu vou caminhar um pouco pela Bíblia com você. No verso 16, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, né? Seu irmão no sentido da mesma família, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, que era o rei, e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E aí surge quem? O nosso personagem de hoje. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui é a primeira vez que aparece a palavra dízimo. Abraão, ele pega dos despojos da guerra e ele dá o dízimo para esse homem que era um rei e sacerdote. Ele era rei de uma cidade chamada Salém. Salém é paz. Os judeus, aqui estamos falando do Antigo Testamento, uma Bíblia judaica, eles entendem, e é praticamente unânime, que Salém é Jerusalém. Salém é Jerusalém. Então já era o rei de Jerusalém. Você que é um estudante da Bíblia, bem, aqui estamos 1000 anos antes de Davi conquistar Jerusalém, mas você viu que Deus já tinha escolhido aquela cidade. E aí você começa a entender por que da guerra lá, no Oriente. Por que todo mundo quer Jerusalém? Né? Há um filme que ele termina assim, um soldado pergunta para o capitão, afinal, o que é Jerusalém? Por que todo mundo quer Jerusalém? Ele diz, Jerusalém não é nada. Eles serviriam
tanto no tabernáculo quanto no templo, somente os levitas poderiam servir. Então, eu vou pegar com você, nós estamos pulando, hein? Nós estamos lá em Abraão, aí passa lá séculos e vamos para Moisés. Vamos lá em Números, Gênesis, Êxodo, Número, é o outro livro aí, algumas páginas adiante. Números capítulo 18, perdão, Números capítulo 18, Deus vai falar do dízimo, e ele fala do seguinte jeito a partir do verso 24, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, aos da tribo de Levi, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas e dir-lhes-ás, quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, quando eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então como é que funcionava? As tribos davam o dízimo ia para os levitas, que era a herança deles, eles iam receber em dinheiro, não era em terras, eles iam receber em dinheiro, só que daí eles também davam o dízimo. E por quê? Porque eles eram homens pecadores também, eles precisavam de receber, mas precisavam também de entregar o seu dízimo. Então imagina, olha, não sei como é que os missionários funcionam aí, né? Mas a minha orientação sempre, você é missionário, recebeu uma oferta, dá o dízimo. Era assim no Antigo Testamento, você é pastor, então, dá o dízimo também, é sempre assim. Por quê? Porque nós somos pecadores, e é uma forma de adoração. Só que você vê, é só os levitas que podiam fazer isso. Então eu quero que você agora só pare para prestar bem atenção numa coisa. As tribos de Israel são algo bem importante na história e na estrutura de Israel, por causa das funções. Quando eles estão no deserto e eles vão no acampamento, cada um tinha o seu lugar, não era uma bagunça, essa tribo faz isso, essa tribo faz aquilo. Os levitas, deles teriam que ser os sacerdotes, sempre os sacerdotes tinha que ser um levita, de outra tribo, não podia. E quando Jacó vai abençoar seus filhos, Jacó é o pai das 12 tribos, o pai dos 12 filhos. Quando chega em Judá, ele diz, o cetro, o símbolo do reino, não se apartará de você. Ele estava profetizando que somente que os reis verdadeiros sairiam da tribo de Judá. O tempo passa, e olha, Deus na história, hein? Deus na história. O tempo passa, e vem Davi, de Judá. De Belém de Judá. E o que acontece? Deus fala, o seu reino será eterno. Então, os reis têm que sair de Judá. E aí você vê onde Jesus vai nascer? Em Belém de Judá. Porque Jesus tem o reinado eterno. Quando Deus fala para Davi, o seu reino será eterno, em termos materiais, Uzias, esse rei aqui, o que acontece? Ele cresceu, fortificou, e a Bíblia diz no verso 16, do capítulo 26 de 2º livro de Crônicas, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Tinha que ser, né? Porque ia enfrentar o rei. Da última vez que alguém enfrentou Saul, morreu tudo. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, levita, Arão é da tribo de Levi, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário,
porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor. Bom, eu não vou ler o resto. Uzias insistiu, o que acontece? Sai a hora uma lepra na cabeça dele. Eu vou ler, olha que interessante, verso 17, 19. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, porque o leproso não podia entrar no santuário. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Eu vou parar por aqui. O que nós vemos aqui? Rei é rei. Sacerdote é sacerdote. Demos toda essa volta e vamos voltar para Melquisedeque. Melquisedeque é rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo. Que coisa interessante. Ele, tudo bem, ele não está, ele é antes de Moisés, ele é antes das tribos, mas ele tinha uma função que o Senhor Deus não repetiu. Deus poderia ter escolhido uma tribo e falar, vocês vão ser reis e sacerdotes, mas ele não fez. Ele escolheu uma que ia sair rei e outra que ia sair os sacerdotes. Não podia fazer os dois juntos. E aí aparece quem? Aparece o Senhor Jesus. Jesus é um sacerdote não segundo os levitas. Porque se Jesus fosse da tribo de Levi, ele não poderia reinar. E se Jesus fosse um rei só da tribo de Judá, ele não poderia oferecer como sacerdote. Por isso é que ele fala que ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui entenderam? Tudo bem? Então vou começar a mensagem, que eu não comecei. Vamos lá então, Hebreus capítulo 7. Agora vamos para lá, hein? Mas vai ser rápida a mensagem, tá? A introdução que era mais devagar, porque tinha que entender essa parte. Aí, meus irmãos, vem o escritor aos Hebreus, que eu, assim como o pastor Neil, esperamos que seja Paulo. Alguns manuscritos estão escritos, carta do apóstolo Paulo, por isso que a Sociedade Bíblica Trinitariana coloca epístola do apóstolo Paulo, mas nem todos concordam, mas que há alguns manuscritos que dizem isso. E o escritor aos Hebreus, irmãos, hebreu é judeu. O escritor aos Hebreus, ele é uma pessoa que escreve para um povo que sabia o que estava falando. Era um povo que entendia a linguagem dos hebreus, entendia os cargos, entendia as tribos. Então ele está escrevendo para o povo de Israel que conhece tudo isso. E no capítulo 7, olha o que ele diz. Eu vou ler com os irmãos, Hebreus capítulo 7. Ele explica, que maravilha, ele explica Melquisedeque. Deixa no capítulo 7, olha, pensa que coisa interessante que Deus faz, irmãos. Esse homem surge lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Ninguém menciona esse homem. Ninguém. Moisés não menciona, Juízes não mencionam. E Deus vai inspirar Davi para fazer uma menção. E eu vou dizer como leitor, se eu estivesse lendo só o Antigo Testamento, eu ia dizer, esse personagem não é importante. Ninguém fala nada dele. Uma pequena história em Gênesis e um versículo, só. Mas quando Deus inspira o escritor de Hebreus, ele põe, irmãos, não uma luz, ele põe um holofote, porque ele explica tudo aquilo que está no Antigo Testamento a respeito de Melquisedeque. Olha o que ele diz no verso 7, no capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, era dois mesmo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, aquela guerra que eu lhe falei,
e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E, primeiramente, por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Porque Salém quer dizer paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que era o pai de todos os sacerdotes, que recebe dízimo, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, que é de Levi? Vamos lá, vamos parar aqui, vamos pensar. O que o escritor aqui de Hebreus, vou chamar assim, para você não ficar chateado comigo, o que é que ele está dizendo? Melquisedeque é uma figura de Cristo. Melquisedeque não é uma teofania. Teofania é a aparição de Deus em alguma forma de anjo, em forma de homem. Não é. Ele é uma figura. Porque é claro, irmãos, esse Melquisedeque tinha pai, tinha mãe. O que o escritor está dizendo é que ele não é contada a genealogia dele. Porque para os judeus a genealogia é muito importante. Muito importante, vocês sabem disso. De que tribo é, tal. Não. Me fala, pensa bem. O Melquisedeque aqui, ele aparece do nada, não sabe de quem ele é mãe, quem era a mãe dele, quem era o pai dele, não sabe dos filhos dele, não sabe do reino dele, não fala da morte dele, não fala nada. Ele aparece, abençoa Abraão, que era o homem da promessa. Abraão, para o povo judeu, e como eu falei, para o povo árabe também, ele é o principal, ele é o patriarca, ele é a razão de tudo. Só que, como o escritor aqui explica, o menor é abençoado pelo maior. Por quê? Melquisedeque já era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão estava ainda começando a conversar com Deus. Por isso, irmão Wellington, que ele até tenta ajudar, outro não, outro é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele já servia. E então, para ser sacerdote, vamos lá, povo judeu, tem que ser da tribo de Levi. O escritor aos Hebreus está dizendo, Jesus não. Ele é da ordem de Melquisedeque. Ele é antes, bem antes de Abraão, de Levi. Ele tem uma ordem sem genealogia, como Jesus. Jesus, como diz a Bíblia, Jesus, como se dizia, era filho de José. Mas nós sabemos que o pai de Jesus é o Espírito Santo. Jesus não tem descendência, mas ele tem o reino eterno. Jesus é a união do sacerdócio e do reinado. Então o escritor aos Hebreus, ele nos fala, esse homem, ele é o sacerdote, ele é o sacerdote do Deus Altíssimo, ele é o rei, prefigurando, mostrando como seria o Messias, e o Messias é o Senhor Jesus Cristo. O que é que o sacerdote levita faz? Ele pega um animal, sacrifica esse animal e oferece a Deus o sangue do animal. Só que você fala, o sangue purifica alguma coisa? Na verdade, aquele sangue dos animais,
era só uma figura do verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício de Cristo. Tanto que aqui, se você está em Hebreus comigo, está no capítulo 7 aí comigo, vamos para o capítulo 10 para você ver. Hebreus 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. É o sangue de Cristo que tira os pecados. E o que acontece? Jesus, ele é o sacrifício perfeito. O livro de Hebreus, nós já estudamos até aqui nas quartas-feiras, mas é um livro bem interessante para você entender o Antigo Testamento. Você foi com 10 comigo? Volta para o capítulo 9. Capítulo 9, verso 26. O que ele fala a respeito do sacrifício? Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora, falando dos sacerdotes, tá? De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quando Jesus, ele se oferece na cruz por nós, ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. Ele é o sacerdote perfeito com o sacrifício perfeito. Por isso que vai em Hebreus. O nosso estudo, na verdade, vai ficar mais para Hebreus, para explicar, só para explicar o Salmo 110, 4. Por isso que em Hebreus, capítulo 4, verso 4, Hebreus, capítulo, 4:14. Por isso que Hebreus 4:14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E aqui eu preciso de falar com todos os crentes em Cristo. Todos aqueles que um dia professaram sua fé em Cristo. Irmãos, não basta você um dia ter levantado sua mão e falar, eu aceitei Jesus. Não basta isso. Você precisa da perseverança. É o que o escritor está falando aqui. Por causa disso, nós vamos reter a fé. Sabe por quê? Porque o escritor aos Hebreus, ele nos convence de que Jesus é o Rei eterno, sacerdote eterno, sacrifício eterno. E qual a consequência disso na nossa vida? Nós vamos reter firme a nossa confissão de fé. É isso. Irmãos, a Bíblia gira em torno disso. Paulo diz, ainda que venha um outro anjo, um anjo do céu, e te fale outro evangelho, não acredite. Não acredite. Porque Jesus é o sacerdote eterno. Por mais que a ciência tenha comprovado alguma coisa, olha, nós vivemos numa época que a ciência prova tudo, só que tome cuidado, a ciência, toda vez que a ciência responde uma pergunta, ela vira história, e para de ser ciência, não tem jeito. Enquanto quando eu descobri, acabou, já virou história, não pesquiso mais sobre aquilo. O rei Davi, sabe que a fama do rei Davi, até 200 anos atrás, era de que nunca tinha existido. Não tinha uma prova, até que se descobriu uma pedra num campo inimigo, dizendo que a casa de Davi é que tinha conquistado. Irmãos, é assim que funciona. Está vendo como existiu, irmãos? E as pessoas, e os crentes que não sabiam disso? Todo mundo, não existe, e não tinha prova nenhuma. E daí? E daí? Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim, ele falou, eu acho legal aqueles livros, né? E a Bíblia tinha razão, evidências que dão ao veredicto, é interessante. Falei, mas se não tivesse nada disso, eu continuaria acreditando em Deus do mesmo jeito. Do mesmo jeito. De vez em quando você aparece aí, né? Jesus não existiu, o rosto de Jesus era esse. Irmãos, a ciência prova o que você quiser. A ciência não é contra a Bíblia, porque um dia a ciência vai se render à Bíblia. Conforme eles vão descobrindo as coisas, vão vendo que a Bíblia tem razão. Eu já contei para os irmãos, as mulheres morriam muito de parto por infecção. Então um homem, não me lembro se foi Austrália, não sei, mas não lembro o nome dele, eu sei só da história. Falou, por que as judias não morrem
tanto de parto como as nossas mulheres. Eles começaram a observar e viram que os judeus lavavam as mãos. E daí eles viram que é porque é o sangue que dava infecção. Daí, nós temos até biomédicas aqui, né? O sangue é a vida. Mas está escrito isso lá, no tempo de Moisés, está escrito que o sangue é a vida. E daí, passa-se 4.000 anos, e daí, é verdade, Deus tinha razão. Meu Deus sempre tem razão. Só tome cuidado. Você tem que reter firme a sua confissão, porque Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o sacerdote, Jesus Cristo é o Rei eterno, Jesus Cristo morreu na cruz, Ele ressuscitou e Ele vai vir te buscar. E tome cuidado, porque nós não perdemos a salvação, mas pelos frutos nós conhecemos se somos salvos ou não. É assim que funciona. Jesus falou, não sou eu que estou falando. Então só pense nisso. A sua vida tem que ser uma vida de frutificar o Evangelho. A sua vida tem que ser uma vida de obediência ao Evangelho. Por quê? Porque nós vamos reter firmemente a nossa confissão. E o texto continua, no capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Pronto. Foi isso que Jesus Cristo fez conosco. E quando ele faz essa parte de ser o sacerdote, quando ele morre, vamos lembrar-nos, lembra de um dos eventos de quando Jesus é crucificado, quando ele morre, o véu do templo se rasga. Por que se rasga? Era o sacerdote, ele intermedia o povo para com Deus, e ali a morte de Jesus estava rasgando o véu. Por isso que, mesmo que estou de Hebreus, eu não vou entrar agora, é por isso que ele diz que agora nós podemos entrar com ousadia. Por quê? Porque agora está aberto. E ousadia, irmãos, não tem nada a ver com desobediência. Ousadia não tem nada a ver com desobediência. Um soldado ousado é aquele que obedece o general e ainda faz mais do que pede. Ousadia tem a ver com obediência em excesso e não com revolta. Revolta não é ousadia. É obediência em excesso. Para os cristãos, hein? Para os crentes estou falando. O que nós temos que fazer é obedecer à Bíblia, porque Jesus falou que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e a partir daí ser ousado para combater as heresias. É isso que nós temos que ser ousados. Não ousado para ficar brigando. Não é isso. Isso não é ousadia, rebeldia. Mas, o que acontece quando você tem Jesus Cristo? Agora eu quero falar para os não crentes. Quando você não tem Jesus Cristo, você tem que se preocupar, porque a Bíblia diz que daí você não vai ter salvação. Não vai ter salvação. Olha, Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Foi para o lugar que ele preparou. Bom, a ideia de Jesus, eu sempre brinco com essa história, não está lá numa nuvem tocando harpa de roupa branca, não. Irmão, Jesus está no céu intercedendo por nós, ele continua o trabalho. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, eu vou ter que maltratar vocês. Você que fala, pastor, eu não consigo acompanhar, depois você pega no YouTube aí a coisa e pega de novo as referências, tá? Romanos capítulo 8, que é um versículo que fala muito da salvação, leia Romanos 8. Romanos capítulo 8, no verso 34, o apóstolo Paulo diz assim: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. É isso. Jesus está lá intercedendo por mim e por você. E você tem que se entregar a Ele. Você que é crente, tem que pedir a Ele para afirmar ainda mais a sua convicção. É isso que nós temos que fazer. Não, Jesus, Ele é esse sacerdote. Mas, até hoje, Ele está intercedendo. Jesus tem a figura de um sacerdote no céu. Mas eu quero dizer uma coisa que nós sabemos, mas eu ouvi de um homem que não é cristão, ou pelo menos não professa a fé que nós cremos totalmente na Bíblia. Ele é um juiz,
que eu conheço, né? Foi professor meu. E um dia, numa colação de grau, ele estava entregando aquelas carteirinhas, né? Os advogados lá. Tá. E ele disse assim: vocês sabem que o supremo advogado é Jesus Cristo. Olha o homem falando. Aí ele fala: aproveitem, porque quando ele voltar, ele vai ser juiz, e aí não tem mais defesa. Falei, esse é crente, nem sabe que é crente. Aproveite. Um juiz não pode defender ninguém. Um juiz tem que ser imparcial. O advogado defende. Hoje ele está como advogado. A palavra advogado quer dizer aquele que fala em nome de outro. Ad é para e advogado é voz. Põe as palavras do outro em defesa. E por isso a ideia de advogado. Então Jesus é nesse sentido advogado, tá? É representante, sacerdote. Mas quando ele voltar, ele será juiz. E aí, como juiz, ele vai ser o rei. E eu quero ir para o final já da nossa mensagem, hein? Vamos lá para Apocalipse. Que bom ir para o final. Eu não vou terminar lá não, mas é bom ir chegar no final em Apocalipse, né? Se eu fosse em Gênesis, vocês iam ficar preocupados comigo. Pastor, está voltando para Gênesis. Apocalipse 19. Apocalipse, capítulo 19. No verso 11 diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava... vou parar aqui um pouquinho. O judeu não fala o nome de Deus. Em hebraico, o nome de Deus são 4 letras, chamado de tetragrama, 4 letras. Eles não falam. Não falam. Sabe, a única pessoa que sabe o nome de Deus? O sumo sacerdote. Só ele que sabe. E ele passa para o próximo. Ninguém sabe. Quando o judeu vai falar o nome de Deus, ou ele põe D, apóstrofo, D, tracinho, uso, ou ele escreve o eterno, ou ele fala Hassem, que é o nome. Ele não fala o nome de Deus. Mas o sumo sacerdote sabe. E aqui está falando de Jesus, que ninguém sabe o nome, só ele mesmo. Por quê? Ele é o sumo sacerdote. O sumo e eterno sacerdote, só ele sabe. E continua no verso 13: e estava vestido de uma veste tingida de sangue, o sangue da cruz, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. No princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Verso 14: e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Não espere Jesus sacerdote no julgamento. No dia do julgamento, é Jesus rei. Vai julgar com vara de ferro. Porque o rei distribui justiça. O rei, ele não distribui benevolência. Ele até pode ser misericordioso, mas ele distribui justiça. E a Bíblia já diz que todos aqueles que não receberam Jesus Cristo já estão condenados, porque não creram no Filho de Deus. Qual é a sua posição hoje? Aproveite. Olha, aqui é o Rei Jesus julgando. Eu vou só voltar para Hebreus. O texto terminou aqui, tá? Mas eu vou voltar para Hebreus 7,
para eu terminar com uma palavra de esperança e não de julgamento para você. Mas em Hebreus 7, eu vou ler só um versículo e nós já vamos terminar. E depois o grupo de louvor já vai vir aqui. O que Jesus, Hebreus capítulo 7, verso 22. De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles levitas, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Morreu, não pode mais. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Você quer a intercessão de Jesus, o sacerdote? Tem que aceitar Jesus. Pode salvar todos aqueles que por ele se chegam a Deus. Chegue-se a Deus por Jesus Cristo. É o sacerdote. Ele vai interceder, ele é o sacerdote eterno. Eu não vou ler de novo o Apocalipse, mas lá já está escrito. A espada do julgamento está pronta para todos aqueles que recusaram Jesus. Pense nisso. Pense no sacerdote eterno. Pense em Jesus. Não segundo a ordem de Levi, não um rei somente segundo Judá, mas um sacerdote e rei segundo a ordem de Melquisedeque, lá no começo. Não sabemos ou não temos registro do pai, o pai terreno de Jesus, na verdade, foi só o criou, o pai é o próprio Espírito Santo. Não tem a genealogia de Deus, porque Deus é eterno. Não tem sua morte, porque ele vence a morte. Ele é o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Venha para Cristo hoje. Hoje é o dia de você se entregar. E se você está longe, por alguma razão, não está retendo firme a sua confissão, faça isso hoje. Faça isso hoje. Ouça o meu professor. O dia que voltar, juiz sem misericórdia. Vamos orar. Pensar um pouco da nossa vida, eu queria que você pensasse. Eu estou pensando na minha também. A minha vida diante do sacerdote está pedindo misericórdia. Está pedindo interceda por mim, porque no dia do julgamento, que eu tiver que ter feito, já vai ter acabado. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, estou orando agora por todos nós, e pedindo, Senhor, que o Senhor nos abençoe, e que se pessoas aqui ou na rede social ainda não têm Jesus Cristo, o sumo sacerdote, intercedendo por eles de forma perpétua e contínua, eu te peço que hoje possam se render e aceitar o Senhor Jesus, o Messias, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai, se temos crentes que porventura estão longe de suas igrejas, possam voltar, Senhor. Possam aceitar e de novo manter firme a convicção e trabalhar para esse reino eterno, que é o reino eterno de teu Filho Jesus. Senhor Deus, perdoe nossas faltas e nós te agradecemos porque o Senhor é que nos esclarece. E te peço, Pai, em nome do sumo sacerdote, em nome dos reis, que hoje o Senhor transforme vidas nesta casa. É o que nós pedimos em nome dele, o Senhor Jesus Cristo. Amém.